Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Thales e eu sou professor de Biologia. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês sobre elaboração de provas e avaliações. Como eu já me apresentei antes, nós vamos trabalhar dentro dessa temática de vídeos aqui, tanto a prática metodológica dentro da pesquisa, quanto também a parte de aspectos de avaliação, né? No caso, voltado para professores, né? Então, o tema de hoje, a discussão de hoje que eu decidi fazer, são algumas considerações sobre a elaboração de provas e avaliações. Então, algumas coisas que eu quero dizer antes de começar é que tudo que foi dito aqui, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas são considerações que foram trazidas tanto da parte teórico-prática quanto de aspectos filosófico-metodológicos. Então, são algumas discussões que levam a reflexões que podem ser importantes na nossa prática profissional enquanto educadores dentro da sala de aula, independente dos níveis. Então, são conceitos que eu considero que são importantes na nossa prática avaliativa, no nosso processo do avaliar, né? Para isso, com frequência a gente usa a palavra avaliação com mais de um sentido, né? E eu gosto sempre de fechar dicionário, porque quando a gente está discutindo avaliação, muitas vezes a gente entra numa discussão em que no final a gente está falando da mesma coisa. Então, fechar dicionário é interessante. A gente usa avaliação com mais de um significado. Muitas vezes, quando a gente vê a palavra avaliação sendo colocada, posta dentro do ambiente de educação, nós estamos falando de alguns. Eu vou até invadir alguns slides para já entrar nesse conceito. Por exemplo, quando eu falo semana que vem haverá uma avaliação, na minha opinião, isso é uma metonímia, é uma troca da parte pelo todo, porque você está se referindo que semana que vem haverá uma prova. Então, tem esse significado de mensuração, mas também nós temos alguns outros significados que são inatos. Porque muitas vezes, dentro do ambiente de educação, eu vou voltar aqui, dentro do ambiente de educação, a gente usa a palavra avaliação com mais de um sentido. Então, avaliar, ela é o mesmo que julgar? Avaliar é julgar? Veja bem, o ser humano, dentro de toda a sua prática, ele infere julgamentos porque é da natureza humana. E quando eu estou avaliando, eu estou julgando de certa forma. Então, avaliar, ele pode ser usado como instrumento para mensurar, mas ele é um instrumento que vai ser usado para julgamento. E quando eu me refiro ao julgamento, julgamento é uma coleta de dados em que eu infiro um resultado. Essa coleta de dados ela pode ser sistemática ou não. Então, todo o ato de avaliar é julgar, né? Agora, quando eu me referi à prova, avaliar ela vai se restringir ao momento da mensuração do objeto avaliado? Ela vai se restringir à prova? Como a gente pode ver, avaliar ela vai ser julgar a partir desses dados coletados. E a prova é um momento de coleta de dados, é um momento sistemático. Então, quando a gente está falando de coletar dados para a avaliação, eu posso fazer isso de forma direta ou indireta, sistemática ou assistemática. Julgar, como eu já disse, é da natureza humana e você usa todos os sentidos para isso. São 5 sentidos, mas na minha opinião 6. Então, por exemplo, você está fazendo uma comida e você pega uma colher, põe lá dentro e prova. Ali você está fazendo um julgamento, se falta sal, se não falta, mas isso aí é um conhecimento direto, é um julgamento direto. Agora, chega uma pessoa de terno num ambiente, não sei, num botequim, você vai julgar essa pessoa porque ele não é um ambiente em que se usa terno, né, com frequência. Mas agora, você fez isso direto ou indiretamente? Então, assim, o julgar ele vai ser da natureza e nós, enquanto educadores, vamos fazê-lo mesmo que indiretamente, com o aluno ou com o ambiente. Então, pensar nisso gera algumas discussões que para o processo de avaliação dentro do processo de ensino-aprendizagem é interessante, né? Dentro do âmbito da prova, é possível ensinar sem avaliar? De certa forma, essa coleta de dados, essa coleta de informações, elas muitas vezes vão nos trazer informações sobre o nosso objeto de estudo, que é o aluno, nosso objeto avaliado, né? Para isso, eu não gosto de fazer interferência quando o assunto é avaliação, porque a avaliação ela é muito subjetiva e ela é muito de cada um, como cada educador gosta de trabalhar. Mas tem algumas coisas que são interessantes que devem ser consideradas, que é, por exemplo, algumas teorias que nos trazem algumas reflexões. Por exemplo, a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Ausubel, ele conversou muito com a psicologia educacional. Ele traz para a nossa prática profissional algumas coisas que a gente não tem costume de fazer, como, por exemplo,
A aprendizagem significativa, dentro da nossa avaliação, ela vai nos dar um sentido mais empático. Então, o que significa essa aprendizagem significativa? O aluno, ele traz consigo, ele traz uma bagagem de conhecimentos que você não tem ideia do que ele tem. Você não o acompanhou durante toda a vida. Então, ter ideia desse conteúdo total que ele traz, das habilidades que ele tem no seu acervo de organização, tem como função você observar na raiz da psicologia educacional tudo aquilo que ele traz de significativo, de estrutural e cognitivo no momento da prova, no momento em que ele coloca à prova o seu conhecimento. Então é a forma como ele organiza a sua estrutura cognitiva, como ele organiza a sua informação, como ele organiza tudo para colocar em prática. Esse link de ideias que ele faz para então conseguir responder a uma questão, a um questionamento, a uma indagação, é a aprendizagem significativa. Para isso, Ausubel colocou a ideia de subsunsores. Esses subsunsores é basicamente esse acervo de tudo que ele traz consigo para então formar essa organização integrada de ideias para então responder essa questão. E tudo isso vai ter valor social. Tudo isso para ele vai ter um valor que vai ser, quando ele for aplicar dentro de uma questão, vai ser valorativo. E dentro dessa heurística, dentro da questão, isso vai ser colocado deliberado. Então, por exemplo, ele não vai ter diretamente a noção de, quando eu aprendi isso. Não, ele vai fazer isso de forma indireta. Isso acontece, isso é uma prática social. Muitas vezes, algumas disciplinas, por exemplo, nós da educação básica, da educação fundamental, principalmente os professores de matemática, ciência, português, no meu caso biologia, né, que vou trabalhar ciências com os meninos do fundamental, a gente tem alguns valores que são sociais, são práticas sociais. Por exemplo, em biologia. Em biologia, com frequência, todo mundo conhece planta, árvore, mas com frequência nós colocamos as estruturas em um mesmo grupo. Agora, quando eu estou trabalhando, por exemplo, na parte das ciências, transformações do ambiente, ecologia, eu estou tratando de um assunto extremamente complexo, mas eu quero saber desse cara se ele tem noção que a ecologia obedece um sentido, que as chuvas têm um papel, que os rios têm um papel, que os pássaros têm um papel. Eu quero saber se ele tem isso dentro de si, organizado cognitivamente, para quando eu estiver falando de ecologia, esse cara não se perder dentro do campo das ideias dele e ele não conseguir entender o que eu estou falando, sabe? Os subsunsores desse cara devem ser levados em consideração quando eu estou fazendo essa exposição de conteúdo, quando eu estou fazendo esse ensino, né? Então, por isso que eu coloco aqui. Toda avaliação, ela tem como produto uma nota ou conceito? Depende. Depende. Eu estou levando em consideração a aprendizagem significativa? Então, por exemplo, Pelizari, ele vai colocar assim: essencialmente, o armazenamento e a lembrança, elas vão ser, por um longo tempo, o conhecimento adquirido de maneira significativa. O que é um conhecimento aprendido de maneira significativa? É um conhecimento que ele tem aplicação prática, ele tem ludicidade, ele é lúdico. Eu entendo em que campo das ideias esse conteúdo se encaixa. E isso para o aluno ele tem que ser levado em consideração, porque, por exemplo, muitas coisas que a gente fala não são tangíveis à ideia do aluno. Ele ainda não teve, dentro da sua estrutura cognitiva, organizado as caixinhas em que ele vai colocando diversos conceitos. Então, você, enquanto educador, você tem que levar em consideração essa teoria de aprendizagem, porque, por exemplo, se eu estou falando de um assunto complexo, igual eu usei o exemplo da ecologia, eu tenho que elaborar durante o meu plano de ensino, durante o meu plano de aula, como que esse cara vai organizar as ideias inatas dele para então ele conseguir inferir conceito de forma deliberada, de forma deliberativa, de como que ele vai deliberar a resposta daquele questionamento, como que ele vai elencar os conteúdos nas caixinhas corretas. Por exemplo, eu estou falando de ecologia, se ele coloca os conhecimentos linkados de botânica no meio, esse cara está fazendo uso da aprendizagem significativa. Mas agora, se eu estou falando sobre a ecologia e esse cara vem com uma bagagem que ele traz zero de associação, como que esse cara traz zero de associação? Ele não entende, ele coloca numa caixa, quando eu falo numa caixa, ele coloca num campo das ideias que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Então, quando eu falo isso de maneira simplificada, por exemplo, eu estou tratando de um assunto, independente dele qual foi, eu dei aqui o exemplo da ecologia porque é a minha área, mas, por exemplo, no caso, a minha área da biologia, né? Quando eu falo, por exemplo, a ecologia,
esse cara tem que ter noção de como funcionam os aspectos ecológicos, como funciona essa cadeia. Então, assim, eu tenho que trabalhar com ele esse campo cadeia, campo aspecto, campo indivíduo, campo reflexo. Então, ele tem que saber que eu sei quais são os indivíduos, eu sei quais são os ciclos, eu sei quais são os aspectos desse ciclo e eu sei o que ele tem de final. Para quando eu for colocar mais coisa ali dentro, ele saber aonde encaixar. Então, quando eu falo isso de maneira simplificada, tangível, de forma que ele consiga aplicar isso de acordo com o que ele tem de subsunsores, ele consiga linkar com o que ele já viu, com tudo que ele trouxe de bagagem, isso vira um produto avaliativo. Então, veja bem, a prova, ela gera uma nota, ela gera um conceito, mas nem toda avaliação vai gerar uma nota ou conceito. Por exemplo, essa avaliação, o que ela vai me gerar é esse cara conseguir fazer as associações corretas, né? Agora, mas e a prova? A nota, ela é algo que é objetivado pelo aluno. E isso tem que estar claro, tem que ser instrutivo para o aluno. Então, com frequência, a gente vai dar uma nota que vai ter decisões, que vai inferir aspecto qualitativo de forma quantitativa, mas ela vai inferir de forma qualitativa o que esse cara teve até agora, o que esse cara aprendeu. Então ela diz basicamente, ela nivela em que nível esse cara está de acordo com o conhecimento aplicado. Então, com frequência, a nota ela vai ser um instrumento que a gente chama de um instrumento de poder. Você vai ter uma capacidade de sancionar sobre o outro. E aí a gente entra numa discussão que muitas vezes ela é colocada, ela nem é colocada no ambiente de aprendizagem, mas que deve ser. Porque, por exemplo, a prova é um instrumento de poder. E a nota, ela com frequência vai ser um instrumento de poder. Então veja bem, o que vai ser poder? Poder ele tem diversos significados, de acordo com o que você usa. Por exemplo, eu posso comer, ainda tenho um pouco. Eu posso falar, eu ainda tenho voz. Agora, por exemplo, o guarda de trânsito, ele tem capacidade de sancionar? Tem. Ele te mete uma multa. Poder é a capacidade de sancionar. Então, por exemplo, ele pode fazer isso, ele te mete uma multa. Agora, sei lá, o mecânico, ele tem poder? Não. Ele vai me instruir o que eu devo fazer com o meu carro, mas ele não pode ir lá e fazer sem a minha ordem. Isso aí não é poder. Ele não tem capacidade de sancionar. Agora, professor tem poder? Tem. E com frequência nós utilizamos desse poder de forma deliberada, né? De forma exacerbada. O professor ele tem poder direto quando se trata, por exemplo, da tomada de decisões dentro das devolutivas de avaliação. E essa avaliação ela vai se refletir em quem será esse indivíduo no futuro. Então, o como avaliar, ele é interessante porque nós temos esse poder de sancionar. A gente tem que ter essa reflexão todos os dias, né? Quando eu falo, por exemplo, do assunto de nota ou conceito, eu estou falando diretamente sobre o poder. Poder de sancionar esse aluno no sentido de atribuir a ele uma nota ou um conceito. Eu, quando avalio, estou usando um instrumento de poder? Estou, de certa forma, porque eu estou tomando decisões que vão interferir na vida desse cara, no futuro desse cara. E tem algumas estratégias dentro das escolas que eu acho interessante para quem trabalha na educação básica, que é, por exemplo, o conselho de classe. O conselho de classe, ele é fantástico e é interessantíssimo. Por muitas vezes ele toma muito tempo, porque você trabalha em várias escolas, as escolas elas resolvem fazer conselho de classe geralmente numa sexta-feira e todos no mesmo dia, você sai de uma, vai para outra, e às vezes demora muito, você chega cheio de coisa para fazer, senta lá e nós vamos começar o conselho de classe de hoje com uma reflexão. O rato comeu meu que? Puta que pariu, aí começa. Enfim, muitas vezes você encontra essa dificuldade, mas o conselho de classe ele é fantástico, né? Ele tira das suas mãos o poder de decidir a vida dos outros sozinho. E para isso eu gosto de trazer essas ideias, que tudo que eu estou trazendo aqui, elas vêm do professor Ledo Vaccaro, que foi um professor de matemática muito importante do PAPMEN, que é um programa de aperfeiçoamento para professores de ensino médio, e que com frequência ele trouxe essas reflexões que para nós, enquanto professores, são interessantes. Então, com frequência, dentro desses conselhos, a gente vai ter reflexões que vão refletir sobre o nosso próprio trabalho. Então, por exemplo, muitas vezes a gente aplica algumas provas que nós consideramos niveladoras e o pessoal se arrebenta, né? Então você tem vários zeros ali. Tem muito professor que se gaba por isso. Porra, sou um professorzão. Metade da turma tirou 0. Calma lá.
Vamos ver esses zeros aí, porque muitas vezes isso pode ser reflexo do seu trabalho. A gente tem o ensino-aprendizagem como uma via de mão dupla. Então o aluno ele só consegue fazer o que você oferece. Se na sua prova esse cara ele não teve um rendimento satisfatório, a gente muitas vezes tem que pensar se o problema não é a gente enquanto professores, né? Então, eu não sei se em qual etapa que esse cara trouxe essa dificuldade, que ele apresentou dificuldade, mas isso aí tem que ser colocado em consideração, porque uma nota ela pode depor contra o professor, uma nota pode depor contra o trabalho do professor, uma nota pode depor contra o trabalho da instituição, pode, com frequência ela depõe. Hoje, com a ascensão da informação, a gente vê que com frequência uma nota baixa, de acordo com a amplitude dela, ela depõe contra o trabalho de todo mundo. Você reprova alguém que exclusivamente tem problemas só com a sua matéria? Dentro do conselho de classe, que eu já falei e retomo, que é um instrumento fantástico, a gente tem estratégias que fazem com que nós observemos como que é o desenvolvimento desse aluno dentro das várias esferas do ambiente educacional. Então, por exemplo, eu na minha área da biologia, tenho um professor da área da matemática, professor da área de português. A gente vê como que esse aluno, a gente fala aluno por aluno, como que esse mesmo aluno, ele se relaciona com essas áreas. Se eu noto que esse aluno ele vai super bem nas outras áreas, mas na minha ele encontra dificuldades, eu tenho que pensar seriamente se o problema não sou eu. A forma como eu estou apresentando isso para esse aluno, ou às vezes critérios psicológicos, se eu lembro às vezes um cara que deu um tapa nesse cara, e é algo que bloqueia esse cara de fazer as minhas provas, né? Então, uma coisa que não é plausível de se fazer é você reprovar um aluno que ficou exclusivamente na sua matéria. Exclusividade na sua matéria, isso aí há de se pensar. O que está acontecendo? Cabe uma discussão, cabe um teste extra, cabe uma aplicação duplo cego. No caso é você chegar e pedir para um outro avaliador aplicar uma prova para esse cara, para testar, para coletar dados e inferir um julgamento se o problema realmente não é você. Não se reprova ninguém que ficou exclusivamente da sua matéria, não tem cabimento. Para isso, a gente tem um relato de experiência do professor Ledo Vaccaro, que foi a uma situação parecida, em que ele encontrou uma aluna que não estava conseguindo fazer as provas dele. E com frequência isso já vinha acontecendo, então o que ele fez? Isso é um relato já retirado do próprio relato dele. Eu transcrevi ele aqui para vocês conseguirem lê-lo, e que foi apresentado da seguinte forma. Uma menina de uma escola estadual, ela veio apresentando dificuldades em matemática e não passou na prova, e ela era do terceiro ano, então já havia quase acabado o ano e ela não tinha passado. Então o que ele fez? Facilitou a prova, passo. Tá. Chegou lá, essa menina ela não passou, não atingiu média. Beleza. Fez uma prova ridícula, o professor Ledo fez uma prova ridícula e aplicou para ela conseguir passar. O que aconteceu? Entregou, tal, chegou no coordenador com a prova, sem olhar o resultado. Aí ele falou: olha, essa aluna vai ter acesso à prova? Não. Essa prova vai ficar arquivada? Ela não vai ver? Não. Quanto que ela vai precisar para passar? 7. Ele deu 7 e passou. Isso é um exemplo dessa questão, porque já havia passado ao conhecimento dele que essa aluna só estava em matemática. Reflexo disso, a aluna foi a primeira colocada na PUC, em psicologia da PUC. E durante os 2 anos de curso dela, o professor Ledo acompanhou-a. E ela foi brilhante durante esses 2 anos de curso. E a reflexão desse relato é: eu teria reprovado a primeira colocada em psicologia da PUC, porque ela tinha ficado exclusivamente na matéria do professor. Então não se reprova uma pessoa que está exclusivamente na sua matéria, porque você não sabe qual é o problema que ela encontra no seu método avaliativo. Porque muitas vezes o problema é realmente a gente. Nós trazemos consigo essa questão. Então ter a humildade de aceitar isso é ter a humildade de dizer: eu não vi ao mundo para brincar de Deus. E eu não vou decidir sozinho o destino das pessoas. Para isso o conselho de classe ele é fantástico.
Então, com frequência, você vê aonde você está sendo injusto, porque você está tomando decisões que decidem a vida dos outros. Então, eu não vou decidir o destino da vida dos outros sozinho. Eu não vi ao mundo para brincar de Deus. Então, o processo de avaliar, ele é muito mais complexo do que simplesmente você inferir um julgamento a partir de uma coleta de dados sistemática, que é a prova. Então, decidir a vida dos outros, ter o poder de decisão do futuro dos outros, eles têm que ter levado em consideração os outros aspectos desse cara, do objeto avaliado, que é o aluno. Beleza, vamos passar para frente aqui. Sobre os instrumentos de avaliação. O que avaliar? Eu consigo avaliar presença? Muitas vezes a presença ela pode ser um critério de avaliação, mas eu tenho que tomar em consideração aonde eu estou. Porque, por exemplo, se eu estou numa instituição privada, a presença ela já não é um problema, porque esse cara paga para estar ali. Se eu estou num cursinho, aí que esse cara vai estar ali. Ele vai estar ali até depois da aula para te fazer pergunta. Então, assim, a presença ela passa de ser um critério de aprovação que ela passa a ser um problema, porque tem presença demais, o cara não quer ir embora. Se eu pego, por exemplo, uma escola que é da periferia, por exemplo, eu moro em Cuiabá. Cuiabá tem vários bairros que apresentam alguns problemas educacionais. Eu não vou citar nome de bairros, mas sei lá, eu pego uma escola estadual dessa região periférica em que o índice de criminalidade é muito alto. Então a presença ela deve ser um critério, porque por menos que esse cara aprenda, ele vai aprender mais dentro da minha sala de aula do que na esquina. Então a presença ali ela passa de ser um critério de avaliação, mas ela passa a ser um critério social. Então esse cara dentro da sala de aula ele é essencial. Eu preciso dele lá dentro para a escola estar cumprindo seu papel, que é oferecer educação de qualidade para todos. Então, com frequência, dentro desses ambientes em que você vai encontrar a presença como um ponto falho, é interessante usar a presença como um objeto de aprovação, né? Como um critério de aprovação. Então, por exemplo, nessas escolas, como que é interessante trabalhar? Mas isso é uma opinião pessoal. Você dá 50% da nota de assiduidade. Então, se esse cara faltar todas as aulas, ele tem a obrigação de tirar 10 na sua prova. Teoricamente, na lei, ele estaria reprovado, mas eu acho até que a última lei mudou isso, tem que dar uma olhada depois. Mas se esse cara faltar todas as suas aulas, ele tem a obrigatoriedade de tirar 10 na sua prova, dependendo de qual é a média da escola. Então, assim, a presença ela tem sim sua validade, ela não é somente o aluno estar dentro da sala. Agora, eu posso avaliar esforço? Agora aí que entra um processo, uma outra discussão sobre subjetividade ou objetividade do processo de avaliar. E o quão relevante isso é. Por exemplo, avaliar empenho, uma prova mede empenho. Já vou invadir um outro slide. Esforço é uma questão tão subjetiva quanto. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo que me ajuda muito no núcleo de pesquisa, que ele apresenta muita facilidade nas áreas de exatas, né? E não só nessas áreas, mas que com frequência ele me tira do sério. Por exemplo, havia uma prova em que a gente precisava fazer e a prova era na segunda-feira. A gente saiu sexta-feira e foi todo mundo estudar. E eu não sei o que aconteceu, mas eu cheguei segunda-feira, encontrei com esse meu amigo e falei, e aí, cara, você estudou? Ele falou, pra quê? Prova, cara. A gente tem prova daqui a 5 minutos. Ele, nem me liguei, não estudei não, o que vai cair? Maior nota. Com frequência esse cara me tira do sério, maior nota. Então assim, esforço para avaliar é complicado, porque esse cara, que esforço que ele teve? Nenhum. Ele utilizou do conhecimento prévio dele, da teoria da aprendizagem significativa, por exemplo. Então, e o que me irrita mais é ele chegava, não, eu leio a questão, solução vem vindo. Eu falei, vou te bater. Então, assim, com frequência, a gente vai encontrar esse tipo de aluno. Então, avaliar esforço nem sempre é um critério avaliativo de qualidade. Então, a relevância do esforço, ela depende do aluno. Então, você tem que estar interposto dentro da sala de aula para observar como que esse aluno trabalha, né? Então, veja bem, essa objetividade, ela interpõe-se ao avaliador? Jamais. Toda avaliação, ela é subjetiva. Toda avaliação é subjetiva. Não é questão de resposta construída, você querendo ou não, você vai fazer julgamento. E há estratégias para eliminar alguns vieses dentro desse julgamento, dessa avaliação.
Por exemplo, se a questão de resposta construída, você tem uma estratégia, por exemplo, que é corrigir a questão 1 de ponta a ponta. Você pega o primeiro aluno, o segundo, o terceiro, e assim vai. Questão 1. Porque aí você oferece o mesmo padrão de correção para todo mundo, a mesma chave de correção para todo mundo. Agora, se eu faço questão 1 a 10, 1 a sei lá quanto que é a prova, na primeira prova, eu já vi modos diferentes de corrigir que eu não vou oferecer para o segundo aluno. Então, a subjetividade ali, ela foi muito alta. Eu gerei muitos vieses. Então, tem que se pensar em como padronizar essa avaliação. Agora, por exemplo, a objetividade ela não vai se interpor ao avaliador. Então, quando eu estabeleço esses critérios, ele vai ter subjetividade. Porque, por exemplo, ser humano, eu sou o tempo todo tudo. Mesmo no ambiente profissional, eu ainda sou um ser humano. Já teve questões de eu ter, por exemplo, problema com o aluno e eu saber disso. Isso é um problema, mas o aluno, ele não tem que saber disso. Quando eu entro da sala de aula, ele tem que receber tudo aquilo que eu tenho de conhecimento. Então eu tenho que estar lá para fazer o meu trabalho. O meu trabalho é passar conhecimento. Só isso. Meu trabalho não é avaliar. Avaliar é o instrumento do meu trabalho. O meu trabalho é passar o conhecimento. O aluno, ele pode não gostar de você. Ok. Você pode não gostar do aluno, mas ele não precisa saber disso. Ele não é obrigado a saber disso. Então, quando acontecem essas questões, isso aí tem que ficar implícito e você tem que lembrar do que é o seu trabalho. O seu trabalho é passar conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente encontra algumas situações dentro de sala de aula, a subjetividade ela vai reinar. E aí é nessa hora que a gente tem que retomar esses conceitos, essas reflexões, para a gente oferecer o melhor para o nosso aluno. Algo que a gente escuta em sala de aula o tempo inteiro. Professor, corrige com carinho nossa prova. Eu sempre costumo falar, a correção da prova, ela vai depender do que eu tiver para jantar. Se tiver uma carne assada, uma macarronada com almôndega, vou corrigir a prova numa felicidade. Agora, se tiver miojo, vocês estão lascados. Então, assim, é uma brincadeira que a gente faz com frequência, mas que ilustra muito bem o que é essa objetividade. Então, ser humano, nós somos o tempo todo tudo, e até na hora de corrigir. Então, padronizar isso de forma a aumentar o rigor metodológico da avaliação é essencial. Deixar isso nas mãos da subjetividade é perigoso. Você pode estar fazendo mau uso do poder, né? Porque o seu poder, a sua capacidade de sancionar ali, quando ela está com o viés subjetivo muito alto, você está tendenciando o futuro de alguém. Então, pensar em padronizar isso é estabelecer, é tirar das suas mãos o poder de decidir a vida dos outros sozinhos. Então, diminuir esse viés metodológico é interessante porque diminui o risco de você fazer uma avaliação subjetiva demais. Você padroniza isso. Vamos passar para frente. Entrando um pouco na elaboração de questão, a gente já deixa as reflexões um pouco de lado, mas ainda assim a gente traz, consiga essa parte mais filosófica das elaborações, porque querendo ou não é um processo mais subjetivo, só que ela tem alguns aspectos que tem que ser levado em consideração. Alguns conceitos que são essenciais para a prática de elaboração de questões e de elaboração de provas, que são o nosso instrumento para fazer essa coleta de dados, que vão nos gerar o que é o resultado do nosso processo de ensino-aprendizagem, né? Então, olha, chave de correção, distratores e conteúdo método. Chave de correção é utilizado para questões de resposta construída, a gente já vai ver como é que funciona. Distratores são para questões objetivas, aí a gente já entra em outro tipo de questão, que são questões objetivas. Agora, conteúdo com método, ou o que a gente chama na prática de conteúdo método. Conteúdo método, ele obedece uma didática que é previamente feita. E para isso a gente tem estratégias, né? Por exemplo, o livro didático, ele vai ser fundamental na definição de como você vai avaliar. Porque o livro didático, com frequência, ele é muito utilizado como padrão de avaliação. Então, você padroniza o plano pedagógico de uma instituição e segue aquilo. Muitas vezes, é possível... Corta isso aí. É possível ensinar
sem o livro didático, mas é impossível ensinar sem o método. E o método, com frequência, a gente encontra em livros, né? Então, por exemplo, o método ele vai definir o que é o mínimo a ser cobrado de acordo com o nivelamento daquele aluno. Nivelamento que eu falo é em qual série ele está. Então, se eu trabalho na educação fundamental, eu tenho que ter noção do que foi trabalhado nas anteriores. Para isso, eu pego, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente já vai falar dela, o LDB, e eu vejo o que ele tem que ter até agora. Então, teoricamente, na série que ele está, eu posso cobrar aquilo que ele já viu. Mas, com frequência, a gente vai notar que algumas etapas elas não foram seguidas, especialmente nas escolas públicas. Esse aluno vai apresentar muitas lacunas, muitos vieses. E é por isso que a gente tem que fazer essa definição da didática através do conteúdo método. E o conteúdo método ele vai me dar estratégias para então estabelecer o que é esse conteúdo mínimo a ser cobrado daquela turma em questão, daquele aluno em questão. Eu posso trabalhar tanto no individual quanto no em grupo, do que eu considero o mínimo a ser avaliado, de acordo com o que eu estou avaliando. Meu objeto de avaliação é o aluno, mas o instrumento ele tem que ser o conteúdo método. Agora, por exemplo, não existe avaliação niveladora inicial. Você não tem como aplicar uma avaliação no começo da disciplina querendo que o aluno te dê o que ele sabe. Ele não vai fazer isso, ele vai te dar o que ele já teve de bagagem de acervo, mas nos subsunsores, naquilo que Ausubel fala. Então ele não vai ter link para fazer a associação cognitiva do que você quer. Você precisa trazer para ele a interdisciplinariedade do seu conhecimento, do seu conteúdo, para que então ele consiga te oferecer o que ele sabe. Então, se você fizer uma avaliação niveladora inicial com aquilo que você quer que ele apresente, é burrice, é loucura. Esse cara não vai te dar isso. A organização, a integração da estrutura cognitiva dele, ela só vai ser objetivada ao final se você oferecer para esse cara links, se você oferecer para esse cara um set point para ele ter, para ele se ancorar. Então, por exemplo, conteúdos lineares, eles vão ser feitos de forma cumulativa. Por exemplo, o que são conteúdos lineares? São conteúdos os quais esse cara ele tem que assistir a primeira aula, a segunda, a terceira, para que ele consiga assistir a quarta. Então, esses conteúdos que são chamados lineares são, por exemplo, as áreas de exatas, as áreas de humanas nem tanto, mas, por exemplo, as áreas de exatas, se você não tiver um certo pré-requisito, você não consegue avançar de nível de dificuldade. Isso que a gente chama de cumulatividade de conteúdo. Então, essa linearidade de algumas disciplinas, ela impede que exista essa avaliação niveladora. Agora, o que é possível de acontecer são as avaliações diagnósticas. Isso aí você consegue fazer para verificar esses pré-requisitos. Então, a avaliação diagnóstica, ela é feita, mas ela é feita com o que esse cara já teve. Você aplica para ver se ele aprendeu, para ver se ele tem aquela habilidade. Então, é por isso que eu coloquei ali em cima. Habilidades, eu tenho que considerar essa indagação. Quais habilidades eu quero que esse cara apresente? Para isso eu olho nas bases. Aí existe documentos que me dizem o que esse cara vai ter, o que esse cara tem que ter para avançar. Então, além dos subsunsores desse cara, da teoria da aprendizagem significativa, existem habilidades básicas para ele avançar de série, de módulo, de nível, de ciclo, independente de como você chama. Quando ele avança etapas, ele tem que ter pré-requisitos cumpridos. Então, por exemplo, a LDB ela vai regulamentar desde a educação básica até a educação superior. Então, ela vai me reger competências e diretrizes que vão estar refletidas tanto nas DCNs, que são as regulamentos dos cursos superiores, né, quanto as BNCCs. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai me apresentar competências e habilidades que tem que ter a cada etapa do ensino básico até o ensino médio. Então, por exemplo, quando eu for comparar com a minha avaliação diagnóstica, eu tenho que ter muito claro o que está descrito na Base Nacional Comum Curricular para mim saber o que esse cara tem que ter. Tá. Agora, o que vai ser avaliado, né? Como eu já falei, empenho não se mede numa prova. O professor ele vai atribuir nota ao objetivo do avaliar. Então a gente tem que ter muito claro aquelas reflexões que a gente já falou. Eita, 3 slides mesmo. O processo de elaboração da prova. Agora chegou no ponto final de onde a gente queria estar. Para as provas de avaliação, o processo de construção, ela é um tanto quanto polêmico, mas a gente tem que ter dentro de nós essas reflexões muito claras, porque é nesse momento em que você vai
dar para o aluno a oportunidade dele refletir os seus conhecimentos e tudo aquilo que ele aprendeu. Então, você conhecer a sua turma a partir dessa diagnose que você fez, essa anamnese, ela é interessante no sentido de: vou elaborar uma prova com o intuito de... Tem que estar muito claro por que você vai aplicar essa prova. Ah, eu aplico prova porque é obrigatório. Calma lá, cara. Não é assim. Você aplica a prova com o intuito de medir conhecimento, com o intuito de medir empenho. O que você está tentando mensurar com essa prova? Quantas você pode aplicar? Até que ponto você pode chegar? Entende? Tudo isso tem que ter claro em consideração quando você for construir, quando você for elaborar essa prova ou até mesmo a sua avaliação. Mas agora falando especificamente de prova. Quanto à estrutura das questões, por exemplo. Existem, igual eu falei para vocês, 3 tipos de questões. São as questões de resposta construída, que apresentam um corpo, comando, chave de correção. E tem as questões que são chamadas de objetivas, que vão ter corpo, comando, distratores, igual a gente já viu. Falando das questões de resposta construída, quando a gente fala de corpo, comando, são elementos essenciais que devem existir para que o aluno consiga realizar a questão. Você tem que saber o que você está pedindo. Antes mesmo da elaboração da questão, você tem que falar para esse aluno o que você quer, você tem que introduzir isso de uma forma a estimular a compreensão dele, mas você tem que deixar muito claro, você tem que objetivar o critério de avaliação e do que você vai considerar que ele responda. E para isso você tem o comando da questão. Por exemplo, essa questão que foi retirada de uma prova que foi elaborada por nós aqui do núcleo de pesquisa, mas que com frequência a gente utiliza da base de ensino e metodologia científica disposta nas bases de domínio público e acesso livre. Quando elaboramos um resumo, produzimos uma análise temática, etc. e tal, ele contextualizou aqui. Esse é o momento da compreensão de texto, blá blá blá. A gente vai ver aonde que isso se encaixa. Registre 3 tipos de pergunta que o leitor deve fazer para realizar uma boa leitura temática. Então veja bem, registre. Eu deliberei de forma imperativa o que eu quero desse cara. Eu quero que ele escreva. Eu quero que ele escreva o quê? 3 tipos de perguntas que o leitor deve fazer para realizar uma boa leitura temática. Tá bom. A partir do comando da questão, o aluno vai começar a buscar no acervo dele o que ele já tem para então tentar responder. Mas agora, o aluno vai responder. E como que eu corrijo? Dentro das questões de resposta construída, a gente tem as chaves de correção. A chave de correção, ela não é uma sugestão da resposta que eu espero, porque aí eu estou inferindo o que eu responderia. A chave de correção, ela deve ser padronizada. Então, por exemplo, aquilo que a gente vê sempre, sugestão de resposta. Sugestão de resposta é tão pobre quanto eu escrever a minha própria resposta e falar, eu quero isso. E se passar disso aqui, eu vou dar 0. Isso é loucura. O processo de ensino-aprendizagem feito da forma como você quer é um absurdo, porque aí você está colocando a sua pessoalidade, o seu aspecto individual, como avaliativo no outro. Você desconsiderou toda aquela reflexão que a gente acabou de fazer. Então, para tirar das nossas mãos essa individualidade, essa subjetividade, existe a padronização da chave de correção. Então, por exemplo, olha aqui, sugestão de resposta. Qual o tema? Qual a perspectiva da abordagem? Qual o assunto problematizado? Como o autor responde ao problema? Se o aluno me respondesse dessa exata forma, eu teria que ter dado para ele em sala de aula dessa exata forma. Agora, eu duvido muito que você, enquanto professor, tenha dessa exata forma. Porque normalmente a chave de correção a gente define no momento da correção da avaliação, no momento da correção da prova. Existem correções que a gente tem que fazer levando em consideração o processo de ensino-aprendizagem daquele objeto de estudo, que no caso é o nosso aluno. Por exemplo, se esse cara responde para mim 3 dessas perguntas, só que, no caso 2 dessas perguntas, que 3 é o mínimo, ele responde 2, só que uma dessas 2 questões ela é extremamente importante e eu vejo que esse cara conseguiu entender o comando da questão e dentro dessas 2 ele satisfez a habilidade que eu quis avaliar, não tem porquê eu considerar o rigor 3 número para avaliar essa questão como errada. Então, por exemplo, a segunda chave de correção, que é a chave de correção que eu considero ideal, por exemplo, o aluno identificou os aspectos principais da questão, 0,5 pontos. Você padroniza o que vou considerar isso tanto, vou considerar isso tanto. Dessa forma, você padroniza e consegue fazer aquela questão que eu falei para vocês, corrigir de ponta a ponta, cima a cima. Então,
questões de resposta construída, é interessante a chave de correção ter as suas considerações associadas à pontuação. Porque, por exemplo, chegar à segunda casa decimal, você tem que ter uma chave de correção extremamente complexa e construída a ponto de você ter os critérios de 1 a 10 do que você vai considerar o quê, para você conseguir chegar à segunda casa decimal. Por isso que eu vejo muitas provas que vêm para mim, por exemplo, 0,25 ou 0,252. Isso aí é loucura. Isso aí é feito por software. Isso aí, aquele valor ali, ele não tem similaridade significativa nenhuma. Na heurística das questões, aquilo ali é loucura, é simplesmente quantitativo. Agora, o processo de avaliação de resposta construída que eu falei, questões dissertativas, se você chegar à segunda casa decimal, por favor, coloque na chave de correção quais foram os aspectos, porque isso aí é de grande contribuição. Agora, por exemplo, o que vai te dar menos trabalho na sua prática? O que vai ser ideal? Depende. Depende da forma como você trabalha. Né? Depende de quanto tempo você dispõe para fazer essa correção. Né? Vamos passar para frente. Questões objetivas. Da mesma forma, elas têm corpo comando, só que agora a gente vai ter os distratores. Distratores é uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas que são algumas questões que a gente coloca ali, as alternativas que a gente vai colocar para confundir o aluno, mas não no sentido de confundir, para dar as opções para ele de forma a testar os conceitos que ele tem. Então, por exemplo, nessa questão, que foi uma questão feita para um processo seletivo do núcleo de pesquisa da Universidade de Cuiabá, que é a universidade da qual eu faço parte, eu fiz essa questão com o intuito de testar conhecimento científico. Então, nesse intuito, eu coloquei que eu quero, dentro do comando da minha questão, a resposta incorreta. E de distratores, eu usei conceitos que eu considero que são conceitos-chave para entender o que é o conhecimento científico. Então, por exemplo, eu contextualizei para ele Lakatos e Marconi, eu dei uma referência, define os tipos de conhecimento de forma sistemática em classe. Então, ó, popular, científico, filosófico, religioso, blá 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 blá. Sobre o conhecimento científico, olha, eu contextualizei e tirei dentro da contextualização o que eu quero do comando. Então, sobre o conhecimento científico, eu vou falar sobre popular? Não, eu vou falar sobre conhecimento científico. E o seu conceito, então eu quero o conceito de conhecimento científico. Marque a alternativa incorreta. Então, tudo que não diz respeito sobre o conhecimento científico é o que eu quero que você responda. Aí eu dei as alternativas. A resposta correta era a D, a sistematização, porque conhecimento científico ele é sistemático. Então, o que eu queria que esse aluno tivesse? Eu queria que ele tivesse consigo, dentro da sua aprendizagem significativa, que o conhecimento científico ele é valorativo, ele é verificável, ele é falível, ele é refutado. Então, se ele tivesse isso em si, ele conseguiria saber que a sistematização ela é impossível. O conhecimento científico ele é sistemático. Então, eu provei com uma questão que esse cara sabia o que era o conceito de um conhecimento científico. É dessa forma que se faz questões objetivas de forma inteligente. Você não quer testar atenção, você não quer testar lógica, você quer testar conhecimento. Então, a estrutura das questões ela diz muito sobre o seu trabalho enquanto professor. Então, quando você quer cobrar algo que não faz parte da sua competência do ensino-aprendizagem, você está testando lógica, você está testando atenção. E isso você está invadindo outras disciplinas. Então, vamos lá. A questão probabilidade é um bônus que eu queria deixar aqui, mas que com frequência ela é muito trabalhada em alguns cursinhos. Esses métodos educativos estão surgindo agora, mas as pessoas não sabem trabalhar com ela direito. Lembrando que isso é uma opinião pessoal. Mas trabalhar com habilidades, fazer questões por habilidade, muitas vezes a gente vê o cara falando, não, eu só faço questão por habilidade. Tá bom, vamos dar uma olhada. Aí esse cara ele faz um banco de questões e então pega a questão e encaixa dentro da habilidade. Não é assim que se produz uma questão por habilidade. Se produz a questão por habilidade a partir da habilidade. Então, partindo dela, você produz a questão. Então, veja bem, muitas vezes no plano de ensino vai chegar para você HB1, HB2, HB3, ou então você vai montar, vai tirar da Base Nacional Comum Curricular essas competências e habilidades que você tem que cumprir. E a partir disso responder responder de forma a partir disso você vai produzir a sua prova e as suas questões. Então, por exemplo, dentro do campo da metodologia científica, a gente tem ali algumas competências e habilidades que são básicas, são muitas. Por exemplo, ali, a habilidade 4, colher, observar e interpretar dados para a construção do diagnóstico. Tá?
eu tenho que apresentar para esse cara durante a aula a forma de coletar esses dados, para então poder avaliá-lo, se ele sabe ou não colher. Então, dentro do meu ensino, do meu plano de ensino, eu tive que apresentar para ele em aula como que ele faz essa coleta, como, onde, em que momento, qual etapa e como que eu faço a interpretação daquilo que eu colhi para então construir um diagnóstico. Tá bom, mas como que eu coloco isso dentro de uma estrutura de uma questão, dentro de uma estrutura de uma prova? Eu vou pegar as chaves de tudo aquilo, as chaves que eu falo são os conceitos de tudo aquilo que eu apresentei, e eu vou elaborar a questão querendo testar se ele conhece as etapas, se ele conhece os processos, se ele conhece os conceitos, ou se ele conhece as especificidades dessa habilidade. É assim que se monta a questão por habilidade. Cabe um vídeo ensinando só a montar a questão por habilidade. Eu dei uma resumida aqui para caber no vídeo, mas, por exemplo, a gente consegue montar questão com habilidades mistas. Eu quero HB1, HB2, HB3, HB4 dentro da mesma questão. Eu posso fazer isso com frequência, né? Então cabe um vídeo somente a ensinar a montar a questão por habilidade. Então vale a pena pensar nisso e sempre levar em consideração as reflexões que a gente fez até agora para então avaliar, né? A questão das figuras. Eu peguei de exemplo essa prova desse processo desse processo seletivo que a gente fez lá no núcleo de pesquisa. É uma prova que foi elaborada por mim e eu utilizei todos os recursos para dar essa aula futuramente. Então foi uma prova feita tendenciosamente para mim dar essa aula. As figuras. Sobre as figuras. As figuras elas são de 3 classes dentro da elaboração de questão. A gente tem figuras que são ilustrativas, sintéticas e informativas. As ilustrativas elas estão caindo em desuso porque alguns autores eles vão acabar não recomendando. Porque a questão ilustrativa ela não tem valor significativo nenhum para a questão. Ela simplesmente está ali para ilustrar. Ela está ali para, por exemplo, se eu estou falando de um grupo de pessoas, blá, 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 eu coloco ali um grupo de pessoas, uma imagem, uma figura. Então ela não significa nada. Agora, por exemplo, sintética. A sintética, ela não só contribui, como ela sintetiza toda a questão. Então, por exemplo, essa questão 16 que eu trouxe dentro do processo avaliativo. Quando se fala em prevalência no período, eu contextualizei para esse cara sobre esse conceito, avalie o quadro a seguir e marque a alternativa que expressa corretamente a prevalência no período. Então eu dei o comando da questão, supondo-se uma população de 2.000 pessoas. Tá, eu trouxe uma informação, eu dei o comando da questão e eu dei a figura. A figura sintetiza tudo aquilo que eu estou falando e contribui com a informação que eu dei via texto. Então o comando da questão está claro. E agora eu vou analisar a minha figura, que vai sintetizar o que eu quero desse comando. Então veja bem, eu dei uma tabela, uma figura, que me deu os conceitos-chave para que esse cara saiba o que é essa prevalência no período. A gente sabe que dentro da metodologia científica tem algumas fórmulas, algumas contas que existem. Eu não posso dar a fórmula para esse cara, mas eu posso dar em figura os conceitos embaralhados. Então, por exemplo, eu dei o número de casos, eu dei o coeficiente por 1.000 pessoas, e eu dei a numerácia, né? O quanto tem em cada um. Esse cara consegue fazer essa conta, se ele souber, se ele tiver a habilidade que é prevalência no período, que é reconhecer a formulação da prevalência no período. Então, o que eu quis testar aqui foi saber se ele consegue assimilar dentro de um texto a habilidade de formular uma conta a partir de um dado gráfico. Foi isso que se quis testar nessa questão. A habilidade que foi testada aqui foi o diagnóstico por tabela. Eu queria saber se ele conseguia tirar dados de uma tabela, interpretar e fazer uma análise que é através de uma fórmula, de uma conta, que é tirar a prevalência no período de uma tabela. Agora outra questão. Aqui, nessa questão 4 aqui, eu já coloquei, por exemplo, o comando logo de cara. A qual tipo de estudo se refere o esquema abaixo? A imagem, ela sintetizou toda a minha questão, todo o meu corpo de questão. O comando está aqui, o meu corpo de questão é a figura. E logo abaixo eu tenho aqui as minhas respostas, né? Agora, a informativa. Eu dei 2 exemplos de sintética. A informativa. Observe o esquema a seguir e responda o que se pede. As fontes bibliográficas, os livros de referência têm função de embasamento para diversos projetos de pesquisa. Sobre a modalidade de pesquisa do tipo documental, marque a alternativa correta. Ele consegue responder com esse corpo de comando, entendeu? Eu coloquei a imagem aqui no sentido de gerar informações adicionais para que ele se localize e consiga acessar dentro do campo das ideias dele, integrar a cognição
para linkar os conteúdos e saber em qual caixinha que ele vai ter que acessar para responder isso aqui. Ah, eu tenho que ver lá nas minhas fontes bibliográficas, que eu já vi que são essas, essas e essas, e ele está querendo essa. E agora eu vou marcar a correta de acordo com aquilo que eu tenho de estrutura cognitiva. Então veja bem, eu utilizo da aprendizagem significativa dentro de todas essas questões. É uma forma de você produzir questão. Você tem N formas, mas a forma que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, é dessa forma, né? Que a gente consegue elencar todos os conhecimentos, trabalhar com as habilidades e então tirar uma análise, um resultado, tirar uma coleta de dados sistemática desse aluno para então inferir um resultado e fazer uma avaliação de forma padronizada, bem feita e livre de vieses. Então veja bem, eu espero ter contribuído de alguma forma para vocês, que vocês consigam tirar dessa aula algumas reflexões importantes e lembrar que nós não viemos ao mundo para brincar de Deus. Não decidam sozinhos a vida de outras pessoas.